Bom dia. A gente está falando no último shiur, prejuízos, danos físicos que uma pessoa, o além pode causar e a obrigatoriedade, o nível de responsabilidade que ele tem. Falamos das várias formas de pagamento, mas, de maneira geral, a gente segue as leis do país. Agora vamos falar de uma coisa um pouco mais sutil, que normalmente sobre isso não tem leis do país, é uma coisa mais social entre nós. Quem lembra quando eu era menor, não faz tanto tempo, mas o termo bullying ainda não existia. E era muito normal, era a coisa mais comum do mundo, as pessoas se provocarem, sempre pegar um nariz grande, orelha grande, baixo, alto, gordo, magro. Sim ou não? Sim. Se fizeram bullying de mim, eu não sei, ninguém sobreviveu. Eu era o brilhante da escola. Pode tentar. Levantar não levanta mais. Mas o que a Torá diz a respeito desse tipo de comportamento? De provocar uma pessoa. E às vezes provocar é uma coisa muito sutil. O apelido que você chama ele, o jeito que você fala com ele, isso se chama ona'á. E ona'á. Ona'á. Alevav, nun, alef, rei. Ona'á. E ona'á é interessante que essa palavra, esse termo, se usa para duas coisas diferentes, mas o sentido é o mesmo. Quando você engana uma pessoa e você vende alguma coisa, por exemplo, um produto que não vale nada, você vende muito mais caro. Isso chama oná, você está enganando a pessoa. E esse mesmo termo é usado quando você vai provocar uma outra pessoa, cutucar, fazer bullying, no termo atual, é usado também. Então a Torá usa, por exemplo, veger lotil hatzenu veloton uoto. Um convertido, você tem uma proibição a mais, extra, de não fazer oná com ele. O que quer dizer oná? Você vai dizer, bom, é não enganar ele na venda. Essa é a proibição igual para todo mundo. Não, isso se refere a você chegar e falar para ele, eu lembro de você, eu sei como você era, e você começa a provocar ele, porque ele socialmente talvez agora está entrando e ele ainda não está dentro da panelinha, então é mais fácil de você colocar aquela pessoa para baixo. Então, ela conhecendo a natureza animal dentro de nós, de querer colocar alguém que socialmente está mais frágil, de você querer se aproveitar disso e colocar o outro para baixo para poder se sentir superior. Então, isso chama onar. Então, todos esses tipos de provocação, vamos falar a respeito. Curiosamente, ontem eu vi uma carta do Rebbe, ontem na Gimel Tammuz, então eu estava lendo algumas cartas, e uma delas falava o seguinte, uma professora de escola, que ela está pedindo uma orientação para o Rebbe, eu não vi a carta da professora, mas pela resposta é o que deu para se concluir, que os alunos entre si ficam se provocando, falando nomes feios, provocando um ao outro, leaknit em hebraico. E o que ela pode fazer a respeito? O Rebbe fala, em outras palavras, em resumo, que eu me lembro da carta, ele fala o seguinte, se você tivesse ao lado do filho do rei, você iria, aliás, se você tivesse com o rei, você teria coragem de falar mal do filho dele na frente dele? Então, Kal vachomer, muito mais, os filhos de Akadosh Baruch Hu, que Hashem ama cada um de nós, cada Yehudi, muito acima, muito além de um amor que um casal de idosos que tiveram um filho único. Que esse amor, os anos que eles estavam esperando, e agora Baruch Hashem tem um filho, é um amor fora de série, o amor que Hashem tem por nós é muito maior. E a gente tem que lembrar o tempo todo que você tem Ain Roá, Ozen Shamat, Hashem está o tempo todo olhando, Hashem está ouvindo, e quando você vai lá e insulta uma outra criança, um outro Yehudi, você tem que lembrar que Hashem está aqui presente, e você está insultando aquele que Hashem ama como um filho único, mais que um filho único. Isso vai te ajudar a você se lembrar. Em vez de você olhar, esse cara, eu preciso me sentir melhor que ele, vou colocar ele para baixo, cada um de nós é filho de Hashem. E ainda o Rebbe dá uma dica muito prática. Eu não lembro de ter visto uma carta assim, nesse estilo, e o Rebbe fala uma dica que a professora tem que fazer na escola. E o Rebbe sugeriu de colocar uma plaquinha no mural, na parede, alguma plaquinha que vai lembrar o conteúdo, escreva do jeito que você achar mais adequado para as crianças, de que Hashem está olhando o tempo todo. Colocar lá no mural, Aindroá, Ozen Shomat, e isso que você tem que explicar, explica nas suas palavras, e você com certeza vai conseguir elaborar nessas ideias para as crianças poderem... Na escola religiosa? Não faz diferença, não sei, acho que não tem a mínima diferença.
Não, Esses não faz problemas diferença para mim, acontecem porque as em pessoas... em todas as raças, todas as idades, todas as religiões. É um problema, não sei se em todas as religiões, mas a impressão que dá é que acontece em Não, todo lugar. isso sim, mas eu estou perguntando se por causa O, Re- de o, Re- escrever um assunto assim. o Rebbe nunca fez diferença se é religioso ou não é religioso. Ele tem que ser Eu judeu. entendo isso, eu estou É que você mora em perguntando Israel há muito tempo, se você a pessoa, esqueceu. se os pessoas, os alunos vão conseguir entender. Ah, são Yodim, você tem que fazer eles entenderem. Então vamos lá. Fala. Só que o Rambam de hoje, o Pérez também é justamente Já sobre conseguiu isso. estudar? Bom, tá Né? bom. É legal que o Rambam fala, uma das últimas alafot, fala que Onaat de Burim, que é esse tipo de assédio que você faz para outras pessoas, Assédio, boa. é maior, o mais grave, que Onaat Mamon, que é o assédio explorar financeiramente. E Onaat, explorar financeiramente, você pode devolver o dinheiro depois, mas explorar esse tipo de assédio não Escolher. tem como devolver. Boa. Escolher. Vamos agarrar para ti da carta que eu li ontem, eu não sabia. O Rambam de hoje, Perek Echat, fala sobre isso. Escolher. Estamos ligados. Então diz aqui a Alahá. Astra a Torá onal bedibur. A Torá proibiu categoricamente esse tipo de assédio, palavra boa, com palavras. Ou seja, não falar palavras que vão lifgoa, que vão ferir, que vão provocar, que causam sofrimento e vergonha para aquele que está ouvindo. Isso é uma proibição muito grave, mais grave ainda do que onaat mamon, do que você fazer isso, explorar ou assediar, roubar uma outra pessoa financeiramente, porque dá para devolver. Então, só um detalhe aqui ele não traz, mas só para a gente parar e pensar, a gente vira e fala muitas vezes, desculpa se você se ofendeu. Desculpa se você se ofendeu. Quer dizer, o que eu fiz não teve nada, mas se você ficou ofendido, desculpa porque você se ofendeu. É. Aí você fala, não, mas eu não falei nada. Toda a ideia de não fazer o outro sofrer é você se colocar no lugar dele. Se ele é uma pessoa sensível, ele está sensível, ou para ele isso é sensível, você está fazendo ele sofrer. Então, você vai falar numa classe de um assunto, por exemplo, uma classe de crianças, quer falar de um assunto que diz respeito a alguém daquela família que tem essa situação. Alô, além, alguém tem alguém preso na família, e de repente você começa a falar de prisão. Você tem alguém que faleceu recentemente, você fala de morte. Você tem que tomar esse cuidado. Ah, mas eu não falei nada, eu estava lendo a Torá, eu estava traduzindo. Você tem que tomar esse cuidado para saber. Eu lembro, quando eu estava muitos anos atrás na escola, tinha alguém que era convertido. E o professor queria ensinar alguma coisa sobre essa proibição de fazer um outro convertido sofrer, etc. Você não quer falar de um assunto, vai todo mundo pensar, olhar para ele. E mesmo que você não olhe, a criança acha que está todo mundo olhando para ele. Então, ele falou para o outro ir lá buscar alguma coisa lá na secretaria, aí ele rapidamente falou para a gente, eu não lembro exatamente qual é o conteúdo, mas você ter essa sensibilidade do que realmente pode provocar outra pessoa. Isso é alguma coisa que a gente peca com facilidade e a gente realmente tem que estar atento a uma maneira que a gente vai falar, o jeito que a gente vai falar, porque às vezes uma palavra, um jeito, às vezes pode realmente machucar uma outra pessoa. E, obviamente, aqui entra aquilo que é a proibição de lealbin pnei Adam. Lealbin pnei Adam. É proibido você envergonhar uma outra pessoa, berabim. Qual que é a linguagem que ele usa? Linguagem muito precisa. Lealbin vem da palavra lavan. Embranquecer a face de uma outra pessoa publicamente. Isso significa envergonhar. Que às vezes a pessoa, quando ela fica envergonhada, ela muda de cor, a gente fala. Fica branco, etc. Além do fato que você causou para ele aquele sofrimento, você está, na verdade, quando se envergonha ele, você está rebaixando ele socialmente, que os outros eventualmente vão olhar para ele de uma forma diferente. E aí vem a famosa frase que já falamos várias vezes: é melhor para a pessoa pular numa fornalha do que além do envergonhar publicamente uma outra pessoa. A gente já falou bastante a respeito disso, a história de Tamar, etc. A gente está chegando logo na história de Bilam. Essa é uma passagem muito marcante de como Hashem ele zela pela vergonha, pela dignidade até de um animal. Então a gente falou outro dia, não faz muito tempo, que a gente falou de que, se não me engano, era Parshat Mishpatim, mas que onde a Torá fala que você tem que o ladrão,
Se ele rouba um boi, ele paga um valor. Se ele rouba um carneirinho, ele paga um valor diferente. Por quê? Tem várias explicações, mas basicamente o ponto é que aquele criminoso que ninguém está olhando para ele, ninguém está se preocupando com ele, porque ele é o culpado, de fato é culpado, mas a Torá, até para ele, a Torá olha até que ponto ele se envergonhou, até que ponto ele teve o trabalho. E baseado nisso vai ser o número de vezes a mais que ele vai ter que pagar. Ou seja, até para aquela pessoa, ainda ele tem dignidade. É difícil, porque a gente condena a pessoa, a gente condena ela por inteiro. Mas você dá para ele a dignidade, a Torá vai lá e dá para você regras de como você avaliar o pagamento dele, baseado de quanto ele se expôs na hora que ele estava roubando. O boi paga menos do que o carneiro. O boi ele paga menos que o carneiro. O carneiro ele colocou nas costas. Então deu mais trabalho, e então por isso a Torá dá um desconto para ele. É uma coisa difícil de entender. Rio de Janeiro, eles falam que roubar é fácil, difícil é carregar. Bom, mas a outra passagem muito radical, assim, até que ponto Hashem se preocupa que aquele burro do Bilam, que ele falou para Bilam e ele deu um fora no Bilam, porque ele tinha visto o anjo. O Bilam demorou para ver o anjo, então ele deu um fora no Bilam. E de repente aquele burro, a Torá insinua que ele não está mais. Por quê? A Torá não queria que o burro, Hashem não queria que o burro sobrevivesse, e as pessoas iam falar, tá vendo esse burro? Esse é o burro que deu um fora no Bilam. Quem era o Bilam? Para onde ele estava indo? Era um perverso, ele tinha profecia, e usou a profecia para atos mais imorais possíveis, e ele está indo a caminho de amaldiçoar o povo querido de Am Israel, e aí o burro está lá para proteger ele, o burro é tão sagrado que até ele consegue ver anjo, tá certo? E Hashem mata o burro para que ninguém olhe para o burro para dizer, esse é o burro que deu um fora no Bilam. Poxa, deixa o Bilam, deixa ele passar a vergonha. Mas aqui, mais do que para o Bilam, que a gente não tem o Bilam mais, mas mais do que o Bilam, para a gente entender que até para esse burro da pessoa que está indo contra Hashem, fazer uma coisa absurda, ainda assim Hashem tomou e zelou preferiu matar o burro para que o Bilam não passe vergonha. É muito difícil de entender isso, mas se a gente for aplicar para nós, a gente não está falando de Bilam, não estamos falando de burro, estamos falando de seres humanos e de você realmente prestar atenção naquilo que você fala para não envergonhar, não machucar uma outra pessoa. E o inverso vale 500 vezes mais. Né? Do quê? Que sempre a Midah Tová 500 vezes melhor do que a... Então você está dizendo que é elogiar alguém publicamente? Levantar alguém que está caído, mostrar uma pessoa que já está mal, você conseguir pegar e levantar ela. Né? Vai ser muito melhor. Boa. Quando a gente escuta histórias de bons educadores, é isso que eles são capazes de fazer, pegar uma pessoa e levantar ela. Eu li essa semana, estava lendo várias histórias do Rebbe. Uma das histórias tem uma mulher que ela foi para a Índia, como vários judeus, infelizmente, que foi se procurar e cai nos cultos, nas seitas, em idolatria e etc. Depois de muitos anos, ela encontrou a Torá, Baruch Hashem, e se conectou. E aí ela, quando percebeu os erros que ela fez, ela estava muito chateada, porque um Yehudi fazer idolatria é dos pecados mais graves, se não o mais grave. E ela, então, se foi falar com o Rebbe e falou, olha, eu estou muito... escreveu uma carta, estou muito chateada pelo meu passado, o que eu faço, etc. E o Rebbe falou, vocês conhecem aquela frase? Yagata ou matzata tamim. Significa, se você se esforça e você encontra, eu acredito em você. Quer dizer, para você encontrar alguma coisa, você precisa de esforço. Então o Rebbe fala, se você encontrou agora, sinal que você teve um esforço. Presta atenção no que o Rebbe quis dizer. O Rebbe não está dizendo, esquece teu passado, abominável, vamos seguir a bola para frente, vamos fazer coisas boas. O Rebbe está falando que tudo aquilo que você passou, inclusive a idolatria que você fez, foi degraus para você conseguir chegar na verdade. Assim como a gente fala de Itró. Ele conheceu todas as religiões, e aí ele apreciou, e ele falou, tá, e agora eu sei que Hashem é Hashem. Então tudo isso que você fez de errado, agora foram passos para você conseguir chegar na verdade. Coisa que quem não passou por isso, não teve esse esforço. Então, retroativamente, como você falou que o Rebbe levantou alguém, ele mostrou que todos aqueles erros, na verdade, não está cacherizando os erros, mas ele está dizendo, se foi um caminho para ela chegar na Tchuvá, então eles eram passos para a Tchuvá dela. Então, essa ideia que você falou de levantar uma pessoa que está chateada, está com a moral lá embaixo, e você realmente mostrar que ela está inclusa, ela faz parte, Hashem ama ela, esse é o ponto principal, Hashem ama ela mais do que pais idosos amam um filho único.
Sim. E aí, elaborando um pouco mais nesses detalhes, quando você chega e fala para uma pessoa, em português, a frase que exemplifica essa proibição de onaá é quem te viu, quem te vê. Não te falei nada. É quem te viu, quem te vê. Quer dizer, entendeu, Israel, ou não? Olha, dá até samba. É samba, tem essa, é daí que vem? Tá vendo? Não, tem uma música do Chico Buarque. Tá vendo? A gente está pegando tudo e transformando para aqui do chá. E aí, então, qual que é a ideia? Quem te viu, quem te vê. Eu lembro bem o que você fazia. Tô dando elogio, que é um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente quer elogiar alguém, às vezes o elogio pode ser mais uma crítica, né? Não vou mais te chamar de narigudo, né, narigudo? Nunca mais vou te chamar de narigudo. Mais ou menos isso. Você gostou, né? Lembrou da escola? Te lembrou da escola? Era assim, né? Era gordo. Era gordo. Bom. Se alguém mexer as paciências, você estava em cima. Agora levanta. E a mesma coisa... e a mesma coisa, você falar... Será que tem diferença? Tem você está querendo... O que você está dando ênfase, né? Às vezes você está falando, tipo, você realmente melhorou. Então... Ou pode ser, tipo, não, você está fazendo isso agora? Eu sei que eu conheço o passado. Então, por isso, a gente fala, muitas vezes a Torá fala, Ni Hashem, eu sou Hashem. Porque só Hashem sabe o que está no teu coração. Então, às vezes, com as mesmas palavras, com um tom diferente, você pode falar uma coisa, você pode falar outra. Você conhece aquela passagem? Não é só isso, você pode estar falando uma coisa e ele está entendendo outra, com as mesmas também, palavras. Também. Aí você pede desculpa. Você realmente... É aí que entra o desculpa. Mas eu não lembro repetir... Melhor as pessoas falarem menos. É melhor falar menos, verdade. Não, é que você falou de elogiar, então mesmo elogiar, você tem que saber bem como elogiar mesmo. Mas Hashem e o Rebbe veem na parte boa em tudo. Em tudo, claro. Não temos essa capacidade. Claro que tem. O Rebbe exigiu e ensinou para todo mundo. A gente tem que... Esse é o nosso papel, tentar se espelhar, se inspirar nesse caminho. Eu não lembro exatamente as palavras, vou ver se eu consigo lembrar, mas isso me deu uma piada, mas muito, muito interessante, de que tinha alguém que estava fazendo a árvore genealógica da família, e estava escrevendo um livro. E aí, nessa pesquisa, descobriram que o avô, ele recebeu sentença de morte nos Estados Unidos na cadeira elétrica. E aí, o jornalista que estava ajudando a escrever, editar o livro, falou, não fica muito bem. E aí ele fala, vamos reescrever. Essa pessoa ocupou uma cadeira muito importante nesse país e a morte dele veio como um choque. As mesmas palavras, certo? Então, você tem que pensar bem, e aqui foi muito claro de que faz o jornalismo. Né? A gente conhece muito bem a história, quem é o bom, quem é o ruim, etc. E com as mesmas palavras, você coloca a vírgula em um lugar diferente, é completamente diferente. Bom, então, tomar cuidado quando a gente fala com os outros, ok? E assim também, você insinuar para alguém ou lembrar para a pessoa um defeito, ou seja, uma falha, vamos assim por dizer, de alguém da família dele. Então, você fala alguém que tem um problema, vamos supor, físico na família, e aí você vai lá e fica lembrando isso para ele. O que é muito comum, era comum, pelo menos na escola, é algo que você era uma prova de força, digamos assim, é prova de quem é mais corajoso, quem é mais consegue rebaixar mais o outro, infelizmente. Bom, e aqui ele traz a frase exatamente que a gente tem a história na Gemara, quem quiser entender melhor, tá no livro que eu escrevi, que aquele, sabe, ele vira e fala para alguém, fala, quão feio você é. Em outras palavras, você é feio? Ele vira e fala, você é feio. E aí toda a história que ele vira e fala, que reclama, Leuman Shassani, reclama para o artesão que me fez, reclama com Hashem. Outras palavras, se você acha que eu sou feio, reclama com Hashem. E quem sofre é você, não eu. É porque você que está olhando para mim. Eu olho para você, tá certo? Mas isso não dá na Guimarães, é só comentário. Ok. É proibido a gente dar um apelido para outra pessoa para envergonhar ele. Falei antes. Pegar... E tem gente, da mesma maneira que tem pessoas que têm o senso de humor. O que é o senso de humor? Ele consegue pegar um detalhezinho, ele se apega àquele detalhe e ele tira um sarro. Né? Ele faz uma tirada, como se diz. Então, a mesma coisa, tem gente que tem
esse dom de olhar o cara que olhou torto, esse aqui é o torto. Ele consegue pegar qualquer coisinha e disso ele vira... então, como a gente tem que tomar esse cuidado? E aqui ele traz, né, chamar alguém de gordo, etc., qualquer outra coisa parecida, você está realmente envergonhando aquela outra pessoa. E aqui agora uma coisa ainda mais sutil. Agora é uma provocação... Você está chamando alguém de gordo porque, na verdade, você está chamando a atenção dele por fato dele estar gordo. Por fato essa era a intenção dos meus amigos da escola. Estão muito preocupados com a saúde dele. Os amigos da escola é uma coisa. Estou falando de um pai para um filho, por exemplo. Tá bom. Ok. Por exemplo. Então, mas... Ou de uma pessoa para o seu amigo. Então, primeira coisa, a gente está falando aqui de envergonhar publicamente. Então, você chega e fala. Mesmo assim, você tem jeitos e jeitos de falar. Então, você tem que saber, tem que usar a sabedoria, que entra a sabedoria de como falar e incentivar ele para, se ele tem um defeito, se ele tem algum problema, etc., para que ele procure, que ele corrija. Isso realmente é papel de um bom professor, mas normalmente sempre é através de focar no positivo e tentar através disso, ajudar a pessoa. Não é fácil, não tem uma receita única. Eu sei. É para isso que a gente tem as histórias e os nossos erros, etc., porque é muito difícil você conseguir ter essa sabedoria e olhar, incentivar realmente uma outra pessoa. Aqui ainda uma coisa mais sutil, porque a pessoa pode fazer isso de forma religiosa, sem intenção de ferir uma outra pessoa. Quando isso aconteceu, os amigos de Iov, aquele ali é o protótipo de uma pessoa que mais sofreu, todo mundo lembra, em resumo, a história, mas ele era muito rico, perdeu dinheiro, ficou doente, perdeu os filhos, etc. Então, os amigos dele vêm lá consolar ele. E eles falam, de forma religiosa, que se Hashem está te mandando, é porque você merece. Mas não está, religiosamente falando, Hashem é injusto? Fala. Sim. Que eles queriam que ele fizesse chuva e acabasse com o sofrimento. Então, se você fizer chuva, então... Eles eram amigos, de verdade. Não, eram amigos, com a melhor das intenções. Mas ficou de exemplo para a gente. Inclusive, tem a opinião que Iov nunca existiu. Né? Então, que tudo aquilo é para ensinar para a gente como lidar, um livro do Tanakh, para como a gente aprender como lidar com o sofrimento do além. Então, você chega de forma religiosa dizendo com a melhor das intenções, olha, se isso aconteceu por você, é porque você merece. É verdade isso? Se você está sofrendo, se você merece, objetivamente falando, Hashem é injusto? Não, eu estou falando a verdade. Mas quem pediu para você falar essa verdade? Mesmo que é verdade, o outro é narigudo. É verdade também. Tá certo? Não é o teu papel ser advogado de Hashem. Moshe Rabbeinu sempre foi entre nós e Hashem, ele escolhia nós. Ele era advogado nosso, se for necessário, ele compromete a Torá, ele compromete o nome dele na Torá, a conexão dele com Hashem. Nós temos que ser advogado do outro Yehudi. E não falar para ele, ser advogado e dizer, se aconteceu com você, nas melhores palavras, nas palavras mais bíblicas que eu posso encontrar, se você escutar as palavras de Hashem, aí tá tudo bem, senão, ó o que aconteceu. Você não pode justificar e jogar na cara do outro o sofrimento dele. Você tem que tentar ajudar ele a se levantar. A pessoa já está sofrendo, já está em uma situação difícil. Você vai ainda e pisa em cima dele. Você tem que ajudar a pessoa a se levantar. E a gente aprende desses amigos de Iov, que eles tinham boas intenções, mas a maneira verdadeira é quando a pessoa se coloca ao seu lado e fala, eu não sei porque a Hashem está fazendo isso. Com certeza tem coisas muito boas. Esse é o nosso papel e não justificar a dor do outro com a melhor das intenções. Faz sentido? Faz. Religiosamente, sim. Uhum. Mais fácil. Dizer, não, Hashem só faz coisa boa. O que está acontecendo com você, tudo bem. Tá? Mas também tem que falar, mesmo que você vai falar que é para o bem, você tem que saber quando e como falar isso. Porque a Torá não fala para você chegar do além no enterro ou no shivar, falar tudo para o bem. A Torá fala para você reconhecer a dor. A Paradim fala mina shamai. Não, tenuchamu mina shamai. Que você seja consolado pelos céus. Ou seja, eu não tenho palavras para te consolar. Mas que Hashem, ele vai conseguir te consolar. E mesmo assim, consola só a partir do terceiro dia. Nem consolar se deve fazer. Porque entra naquilo que Pirkei Avot fala, não console a pessoa quando o morto jaz na sua frente. Os 3 primeiros dias, o morto está
literalmente na frente. Então não adianta você chegar e falar com a melhor das intenções. Você chega na casa de um shiva, do Aleino, você não pode cumprimentar ele, você não pode falar com ele. Ele tem que ser o primeiro a falar. Se ele falar, aí você fala. Senão, você fica em silêncio. Então, como a Torá realmente... Eu nunca consegui cumprimentar. Tá bom, tá bom. Tá Mas para você, isso já está, né, interiorizado. Tem gente que não sabe o que fazer. A Torá orienta para gente. Por causa de uma experiência de vida. Então, se, por exemplo, alguém está sofrendo da língua, vai ver que você falou Lashon Hará, né? Eu costumo brincar, uma brincadeira que eu aprendi com meu pai, mas talvez agora tem que... Quando alguém está com afta, você tem que fazer mais ve'afta, lerá kamorra, certo? Tem que amar o próximo. Se está com afta, tem que ter mais afta, certo? Então, não é teu papel. Então, claro que você pode ajudar a pessoa, e claro que se vem para ele é para o bem, claro que Hashem está mandando, isso a gente sabe. Mas essa justamente aqui é a mitzvah, que você não tem esse papel de ir lá filosofar às custas da dor do outro. Você tem que se colocar ao lado dele, ajudar ele, inspirar ele, e assim ajudar ele a se levantar. Porque justamente agora ele está fragilizado. Você tem que agora mais ainda focar no lado positivo. Bom dia a todos. Chico, obrigado. Até aprender.